Pessoal, e hoje vai ter aí clássico carioca entre Flamengo e Vasco e já tem as informações aí que o Flamengo vai quase 100% titular para enfrentar o time do Vasco hoje pelo Campeonato Carioca. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando a respeito disso, desse embate aí que o BAP pediu para voltar aos principais e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Falar de Flamengo e Vasco, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, que o Flamengo ia jogar com um time, de acordo com o Felipe Luiz, sub-20. Mas aí o BAP chegou lá, tudo bem, Felipe? Presidente, né? Capita, ele falou assim, é melhor antecipar isso aí, hein? E vão jogar agora as feras, pelo menos algumas pessoas. Põe os prováveis times aí pra gente ver, só pra ver como a diferença não vai do narrar? Flamengo. O Bubu está em Tambaba, me mandou uma foto. Não, foi reconhecido lá. Ele te mandou uma foto de Tambaba? Mas... Tambaba não pode usar roupa. É só 3x4. Ah, tá. Mas ele... Olha lá, Flamengo e Vasco, tava todo mundo de férias, até o alerta do BAP. Ossi no gol, Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Acabou férias. Volta, guerreiro. Volta aqui, deu bem aqui. Everton Araújo, Alan, Guilherme Gomes, Cebolinha, Pedro e Michael. É um time mesclado, o técnico Felipe Luiz. E agora o Vasco da Gama. Mesclado, mas pergunta lá quem não quer. Emerson Royal, Ayrton Lucas, Cebolinha, Pedro. Olha o Vasco aí de Léo, Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Piton ou Puma, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e David DVD. Este o Vasco Quase o da time Gama. da final da Copa do Brasil, mas faltou um cara lá na frente. Hein? Técnico Fernando Diniz. Tem os dois lá. O Capita falou, Nath, o Capita me encontrou no camarim e falou assim, poxa, os caras vão jogar, vai jogar mais gente aí, né? Porque o BAP deve ter falado lá, né? Mas fala, como é que fala com o treinador? O que você acha ou fala? Eu acho que ele olha pra administração dele, né? De você, enfim... Mas fala o que você acha ou fala, não é melhor pôr? Não, é reunião, foi uma reunião, né? BAP, Boto e Felipe Luiz. Não, eu conheço o BAP. É a reunião? Tô concordando ou discordando. Reunião. Mas com o BAP vai pôr. Não é? Não é o que você acha. A ordem do presidente, decisão nesse judicial se momento, cumpre. porque assim, não é se intrometer na escalação, que eu não concordo. Você se intrometer, o presidente chegar e falar assim, tem que jogar o Pedro e tem que tirar o Edu. Isso eu acho melhor. Isso aí é um absurdo. Eu acho melhor. Agora você chegar e falar assim, bom, não encaixou, não tá dando muito certo e chegou a hora de colocar os caras. Eu acho que é um direito do presidente do clube, que olha para um cenário como um todo. Agora, Edu, com relação a essa escalação do Flamengo, na minha opinião, independente do que o que tem acontecido no estadual, era momento para isso. Eu acho que não era o planejamento, né? Então, quem sou eu para discordar do planejamento de um time como o Flamengo, de profissionais muito qualificados, enfim. Mas eu acho que o recado já devia ter sido dado de que, contra o Vasco, voltam alguns profissionais. E assim, a molecada deu conta do recado, somou pontos, enfim, teve as vitórias. Eu vou levar a campo alguns jogadores que não tiveram tanta minutagem, alguns caras que eu imagino que não vão ter muitos jogos ou um número menor de jogos do que outros jogadores. Por quê? Porque o Flamengo daqui para frente tem uma sequência de jogos grandes, né? Então enfrenta o Vasco, depois Fluminense, depois São Paulo no Campeonato Brasileiro e a final contra o Corinthians. Então era importante isso acontecer. Então assim, você colocar jogadores para esse jogo contra o Vasco, entender a rivalidade, entender que esses caras também têm que ter alguns jogadores já com uma rotação de jogos grandes para os enfrentamentos que o Flamengo tem pela frente. Então, assim, não era o planejamento do Flamengo. O que aconteceu nos jogos anteriores fizeram o BAP, o presidente do Flamengo, a tomar essa decisão, mas eu acho que, no final das contas, eu acho que vai ser bom. Acho que vai ser bom essa volta de alguns jogadores, o Flamengo voltar mais fortalecido para um confronto de rivalidade contra o Vasco. O Vasco vem jogando com seus principais jogadores, né? Enfim, até pelas questões do ano do Vasco são diferentes do Flamengo. Mas eu acho que independente do que tenha acontecido no Campeonato Carioca, na minha opinião, era importante o retorno de alguns profissionais, ou muitos deles, para esse primeiro confronto grande que o Flamengo tem nessa sequência de jogos. Ô, Nath, mudou a programação. Então você não precisa... Antecipou 3 dias, né? 3. Equívoco. Antecipou. Era pra voltar contra o Fluminense e voltar contra o Vasco. Aí eu acho que é muito da pressão externa, pelo mau desempenho do Sub-20.
Eu não consigo vir aqui crucificar a ideia do Felipe Luiz. O time foi para o Mundial. É um ano em que muitos jogadores vão para a Copa do Mundo. Você também não vai conseguir descansar alguns jogadores que são fundamentais para o Flamengo, sim, na temporada. O Felipe Luiz entendeu, junto com o planejamento do Flamengo, que o ideal seria descansar o máximo possível. Estávamos aqui falando no off, né, antes da gente entrar no ar. O Capita falou da importância que era a preparação, ficava não sei quanto tempo na academia para depois fazer a transição, para depois começar para o campo. E isso era fundamental naquela época, já que o jogo nem... E aí, pessoal, vocês acham que o BAP tá certo em confrontar aí o Boto e o Felipe Luiz para que o time principal volte já nessa rodada? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Era nessa intensidade de correria como é hoje. Então, assim, Edu, eu não consigo crucificar a ideia. Entendo o que o Capita falou. Acho que para hoje seria uma estrutura ali pensando em dar uma minutagem para essa galera que muito provavelmente não vai ser utilizado. O Michel é um deles. Sim. E aí o Flamengo ter condições de iniciar a temporada o máximo que conseguiu descansado e preparado para começar a sequência de briga por títulos. Tem Supercopa, Recopa, aí já começa brasileiro no meio do estadual, já começa tudo ao mesmo tempo agora. Você já viu, o Flamengo, ele, nas últimas temporadas de Libertadores, ele tem sofrido na fase de grupos. Sim. Óbvio que o resultado final é o que importa e é isso. Mas se puder não sofrer, se o planejamento puder ajudar para que você tenha todo mundo 100% ou o máximo a 100%, não vejo problema não. Porque de verdade, o olhar para esse planejamento, Pedro, ninguém vai planejar e falar, eu quero perder 3 ou jogar a parte da... Ninguém imaginou que o Sub-20 fosse perder do jeito Pedro, que perdeu. Mas jogou Empatou bem com o Mirassol. Foi bem com o Mirassol. Uma vez, um jogo com o Mirassol. Mas não valia nada, né? Como é que é a avaliação, na tua opinião, em relação a isso, essa mudança? A avaliação é que 21 de janeiro já tem um Flamengo e Vasco. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o que a Nath lembrou. Há uma discordância ali, né? Porque essa rodada de hoje, esse jogo de hoje, Flamengo e Vasco, ele é um jogo da terceira rodada do Carioca, sendo que ele é o 4º jogo do Flamengo no ano. Por que é o 4º jogo do Flamengo no ano? Porque para acomodar uma mudança da CBF, para a Supercopa ser realizada lá no dia 2 de fevereiro, teve que pegar, dia 1 de fevereiro, teve que pegar e tirar o jogo do Flamengo e antecipar. Então o Flamengo começa o Campeonato Carioca antes de todo mundo. Então ele já tem 3 jogos. Aí tem a discussão, porque oficialmente a terceira rodada é agora. Então se a partir do final de semana ele não utilizasse os jogadores principais do elenco, ele poderia sofrer sanções. E é uma sanção também que é muito subjetiva. As federações foram malandras nisso, cara. Qual é a sanção? Vai tirar ponto? Não vai. Vai multar? Qual é a multa? Não está especificado. Ele pode perder ali uma parte da cota de TV que ele recebe, uma parte da cota de premiação que o time tem direito. Então também é algo muito no campo subjetivo. Então antecipou-se do fim de semana para o meio de semana por conta de uma pressão que é muito mais de torcida, opinião pública, barulho de rede social, internamente no clube. Então, assim, você teve que tomar uma decisão que claramente não é do corpo técnico do clube. Parece que é besteira, antecipou uma rodada. Cara, 3 dias de preparação, o Capita foi atleta, ele tá aqui. Hoje seria de treino. 4ª, 5ª, 6ª e sábado de treino, para jogar pela primeira vez no domingo. Então toda a sua programação de treino ela foi comprometida. O time vai entrar em campo hoje com um treino, o de ontem. Você vai querer cobrar o melhor futebol do zagueiro, do Ayrton Lucas, melhor entendimento do Ayrton Lucas com Cebolinha, quem é que vem a jogar ali pela faixa esquerda de campo? O cara estava num ritmo, numa intensidade de treino até ontem. Aí ontem teve que mudar porque já era um treino pré-jogo de clássico. Aí hoje tua musculatura e tem memória muscular, ela vai ser talvez exigida de uma maneira como não ia ser. Aí você estica ali um pouco. Tudo isso em nome de quê? Então tem muita coisa aí nesse papo do que eu acho que acaba sendo antecipada. É uma decisão do presidente, e decisão do presidente você cumpre, você às vezes não tem muito o que questionar. Eu não acho que o BAP chegou lá, bateu e falou, manda jogar o fulano. Eu acho que ele virou e falou, o que está acontecendo? Por que não jogamos? Ele pediu uma série de explicações, a gente trouxe a informação mais cedo, foi uma reunião de mais de 3 horas, BAP, Boto e Felipe Luiz, e saiu a ordem da presidência para o Felipe Luiz para escalar o time principal. Senão não era nem o Felipe Luiz na beira do campo, não era nem o Emerson Royal, não era nem o Ayrton Lucas, não era nem o Cebolinha. Só que é tudo muito comprometido mais uma vez, porque dia 21 de janeiro você tem o Vasco e Flamengo, já tem que estar dando resposta. Eu entendo quando o Capita vira e fala, o planejamento podia apontar para um Vasco e Flamengo, você já está com, alguns jogadores principais. Só que o problema é que esse papo acontece em 21 de janeiro, gente.
21 de janeiro não era nem pra estar tendo jogo ainda. E por isso que eu discordo da mudança de planejamento. Eu acho louco. Aí você vai desviar a rota. Eu acho você. Olha como você é engraçado. Mas acontece o Palmeiras, Agora, deixa eu te falar. O Flamengo, por que Palmeiras tu o quê? Eu tô mantendo a maior coerência possível e imaginável. Eu acho que o Palmeiras, assim como o Flamengo, eles precisam manter o planejamento. O torcedor do Flamengo não tem que ser feliz em janeiro. O torcedor do Flamengo tem que ser feliz em dezembro. Celso, não faz o menor sentido. O Flamengo vai jogar aquele torneio pra não ser rebaixado daqui a 10 anos. Um bigodinho vai jogar o FA. Posso falar uma coisa só como ex-atleta? Sim, só como ex-atleta, é uma observação só. Se eu estivesse no Flamengo hoje, treinando já, e eu visse a molecada ser disposta como tá, muita gente falando assim, pô, essa molecada aí não tem condição, você quer lá, ninguém presta pro Flamengo, eu falaria pro Felipe Luiz, pô, eu quero jogar. Aí tudo bem. Sabe? Eu quero jogar. Mas aí tudo bem. Eu prefiro tirar um pouco, eu quero jogar. Porque o jogo é o contra o Vasco. Mas é diferente da imposição. É isso, tô falando, dando só, porque assim, em cima do que o Pedro falou, e eu respeito muito, lógico, é assim, pô, os jogadores, cara, se o jogador ali conhece o que é Flamengo, gosta da molecada, o cara falou, pô, enfim, não tá, o cenário não tá o melhor, não tá perfeito, a gente tem um Vasco pela frente e, sei lá, é importante a gente estar em campo, eu acho que o jogador aceita, sabe? Até porque o jogador também gosta de jogar, né? Mas aí eu concordo com você. Só como ex-atleta, assim, observação só como ex-atleta. Todo mundo pensa de você, o convencimento é rápido, assim, sabe? Pô, a gente vai mudar um pouco o planejamento aqui. E, por exemplo, eu vi o Arrascaeta falando que acho que se incomodou um pouco pela mudança. Eu percebi isso, mas o Arrascaeta, ele tem direito. E aí, pessoal, vocês acham que o Arrascaeta deve voltar já hoje? Ou vocês dariam uma segurada aí no Arrascaeta, no Jorginho? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. A gente sabe a questão física do Arrascaeta, a gente sabe a responsabilidade que ele carrega durante um ano, mas tem jogadores que a gente viu pela escalação que são caras que não têm tanta minutagem, que não vão jogar jogos tão grandes como esse Flamengo e Vasco. São caras grandes, são caras que mesmo não na melhor das condições, vão melhorar, logicamente, muito esse Flamengo da diferença técnica entre eles e física da molecada. Então, acho que é isso. Assim, acho que é uma conversa, é uma mudança de planejamento, mas eu acho que não vai incomodar muito esse ambiente do Flamengo. Você sabe também que tem que preservar essa molecada. E eu entendo o que o Gabi está falando, eu concordo com o que ele está falando, mas isso não é o que está acontecendo lá dentro com os caras. É o Arrascaeta que não está contente com a mudança. É um planejamento científico e, Edu, para mim, assim, a ciência ela é muito importante nesse momento porque você está preparando esses caras para que eles possam desempenhar o melhor possível. Se vai rolar uma mudança de planejamento e isso não vai prejudicar fisicamente os jogadores, ok. Mas não é o que parece, porque o planejamento ele foi feito para que os jogadores não voltassem agora e voltassem depois. Se é o Michael, que daqui a pouco vai embora, mas, por exemplo, a gente viu ali na provável o Pedro, que é um jogador que fisicamente não foi um primor na temporada passada e não é fisicamente um primor. Será que esse jogo pode fazer a diferença? Eu acho que há um temor exagerado, uma histeria gigantesca de que o Flamengo vai jogar o quadrangular final do rebaixamento, que pra mim é um negócio que não acontece. E se acontecer, tá todo mundo falando, porque o Flamengo vai ganhar datas. Vai ganhar data do quê? Não vai. O quadrangular final tem 6 jogos. Se você passar para as fases finais, você vai ganhar mais quantos? Você precisa jogar quantos com o time titular no quadrangular final? Você vai jogar contra o Maricá? Pera um pouquinho, deixa eu falar. Vai jogar contra o Maricá, você vai meter 4-0 no Maricá, você vai jogar contra o Bangu, você vai meter 5 no Bangu. Dá abraçada e respira. A questão pra mim é muito simples, Edu. A cada 4 Há uma histeria gigantesca e há até um desejo de certa parte das pessoas que o Flamengo jogue o quadrangular do rebaixamento pra lembrar e falar, olha lá, o Flamengo... Gente, desculpa, é o sub-20 do Flamengo. Tá tudo bem se o Flamengo assume jogar com o sub-20 e coloca... Porque assim... Calma, Edu, porque hoje, sabe o que pode acontecer? Os titulares podem jogar, eles podem perder pro Vasco da Gama. Aí sabe o que você vai falar? Sabe o que o senhor vai falar se os titulares que não estão prontos fisicamente jogarem e perderem pro Vasco da Gama? O senhor vai vir aqui amanhã e vai falar, como que o Flamengo perde? Agora chamou a Cavalaria e perdeu. Se utilizar, vai, claro que vai. Agora, se o planejamento é seguido da maneira correta, você não vai falar, eu vou falar. Se o planejamento é seguido da maneira correta e os jogadores podem perder, joga o quadrangular final, joga 3 jogos, humilha nos 3 jogos que tem pra humilhar, mete 5, 6, 7-0 em Maricá, Bangu, não sei quem. E lá em dezembro, o Flamengo campeão da Libertadores, valeu. Dane-se se o torcedor do Flamengo tá chateado em janeiro. Ele tem que ficar feliz em dezembro. Você é flamenguista, manda vídeo pra cá, porque ele não tá me ouvindo. É 961959108. Ele não quer me ouvir. Não mesmo, porque o senhor é um dos que quer que o Flamengo jogue o quadrangular. Não. Inclusive, eu vou falar, o senhor que quer 961959108. Põe o telefone aqui, você que é flamenguista, manda o vídeo. Sabe por quê? O Capita deu show. O Capita, quando falou sobre ambiente,
daqui a 10 anos, se o Flamengo joga esse torneio, não tem que jogar. Porque se jogar esse torneio de conta pra lutar pra não cair, daqui 10 anos... Você vai subverter a realidade? Daqui 10 anos, no F-Show, Mas é outra personalidade bigode, do jogador, né? o outro bigodinho vai sentar aqui e vai falar, Outra em época. 2026, o Flamengo jogou... Vai falar. Não, senhor, porque eu não fico criando narrativas igual o senhor. O Bigode vai falar, vai ter algum Zé Ruela que vai falar... Mas, Celso, deixa eu te perguntar uma coisa assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que é o HD do computador, assim. Você não me ouve. Vamos lá, dentro da sua... O computador né, tem pegar uma marreta da aqui. sua filosofia e leitura do esporte. O melhor planejamento... O Flamengo tem um primeiro jogo... O Flamengo tem Vasco, Fluminense, São Paulo e Corinthians, a final. Perfeito. Então, assim, olhando isso, né, enfim, respeitando o planejamento do Flamengo, mas só uma discussão. O melhor cenário, esse jogo contra o Vasco, seria quem jogar. O melhor cenário. Imagina só, tem os meninos jogam, depois tem o jogo contra o Vasco, depois Fluminense, São Paulo e Corinthians. Esquece o que foi planejado e decisão do BAP. Nesse jogo contra o Vasco, dentro de um planejamento, quem deveria jogar? Eu acho que os titulares deveriam jogar. Não, então, eu já não acho que são os titulares. Não, eu acho que são os meninos, os caras que não vão ter muita minutagem, com alguns titulares, até possivelmente no Eu acho que banco, esse é o ponto, contra o o planejamento foi Fluminense. errado. Contra o Fluminense, o time principal, que não é o time contra o Vasco, contra o São Paulo no Brasil, o principal, e contra o Corinthians, o principal. Perfeito. Então, E assim, é o isso que eu tô falando, planejamento... o planejamento foi errado. E eu Só acho que o se BAP você também tem planejamento- responsabilidade, porque o BAP, ele também é um cara que ele não olha pro estadual, que ele, enfim, que ele não... Tanto que a ordem de jogar o Sub-20 é quase dele também, sabe? Então, ele tem uma responsabilidade da decisão de planejamento e agora ele teve que intervir para não expor tanto a instituição. Eu concordo. Mas eu acho que, assim, dentro de um planejamento, esse jogo contra o Vasco, independente da pontuação, o Flamengo já tinha que ter profissionais. O Flamengo não poderia nunca, dentro do planejamento, entrar para esse jogo só com uma molecada, independente se o Flamengo ganhou, perdeu ou empatou com Eu os concordo. meninos. Agora, o planejamento foi errado. O planejamento foi errado e eu Jogar boia. concordo plenamente com isso. O problema Joga é que... a boia, se o enrola a boia que planejamento- você vai afundar. Não! Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O BAP venceu a disputa aí, né? Com o Felipe Luiz e o Boto, já que eles não queriam voltar agora com o time principal, né? O time titular. E o BAP venceu aí essa disputa e hoje vai ter aí sim o elenco principal no Campeonato Carioca, né? Já que o Flamengo hoje é o último colocado com apenas 1 ponto, né? Lógico, o Flamengo não tem time para cair, né? Time que nem o Flamengo não cai no Campeonato Carioca, mas o Boto quer sim antecipar aí, né? Aí, segundo as informações, a reunião durou mais ou menos umas 3 horas, né? Então tem alguma coisa aí que a gente não está sabendo. Porque o presidente chegar e falar, ó, quero o time principal agora, nessa rodada agora e pronto. E eles iriam aceitar, mas como foi uma reunião de 3 horas, deve ter algum planejamento, algum jogador que não deve jogar agora, né? A fisiologia deve ter orientado, então vamos ver como é que vai ficar. Mas e aí, vocês colocariam hoje o Arrascaeta, o Jorginho como titular do Flamengo já hoje no time titular, ou daria uma segurada já para a Copa, Supercopa contra o time do Corinthians? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.